Galera, agora ele que já é de casa, que foi um dos nossos primeiros entrevistados e que com certeza sempre que ele fala, a gente para escutar porque é um cara muito foda, Obrigado. que eu sou fã, que é o Lucas Pimenta. Lucas, e aí? Como que é a emoção de estar na sua região, cara, palestrando? Você sabe que ontem acho que vai estar até aí no evento, uma mina que me segue falou assim, cara, qual que é seu sentimento de estar voltando para o lugar de onde você veio, né? Para palestrar pela primeira vez, que é a primeira vez que eu vou palestrar na região onde eu nasci. Eu falei para ela, cara, o sentimento real mesmo, o real, aquele que vem de dentro, é assim, como se você reencontrasse, e não é o caso das pessoas da plateia, mas é o ambiente, aquela pessoa que nunca acreditou em você, que sempre fala assim, porra, você tá viajando, vai fazer um concurso, e você olhasse para essa pessoa e falasse assim, se fudeu. Acertei. Então essa é a minha sensação, assim, voltar para o lugar onde as pessoas sempre duvidaram. Sim. E olhar e falar assim, cara, tá aqui um cara que saiu daqui, que é premiado, que fez grandes coisas e que tá aqui onde ele nasceu, mostrando que dá, e também que dá para sair, que dá para fazer. Para quem acreditou, fica esse exemplo também, Sim, né? O pessoal que exatamente, acreditou, fica exatamente. Tem a coisa do voltar e falar, ó, viu que eu ia fazer certinho e que ia dar certo. É né? isso. E para quem acreditou sempre tem essa coisa de ser também um exemplo, né? De ser uma Sim, pessoa sim. que batalhou, chegou e pode voltar para trás e falar assim, ó, dá para ir. Vamos O lá, caminho né? tá aberto. E assim, eu enxergo um pouco desse evento do Ed também como isso, tá? O Ed é um cara que está construindo uma história bacana e está falando muito a respeito das cidades pequenas, né? E a gente sabe, como a gente falou aqui na prévia, que as cidades pequenas elas são a realidade da maioria das pessoas, né, Lucas? Sim. E aí, como é que a gente faz para transportar todos esses conceitos que às vezes as pessoas imaginam, né? Quando você está ali falando sobre atenção, sobre disputa de narrativa e etc. A gente sabe que às vezes as pessoas que estão nas cidades menores ficam assim, mas isso aí, pô, aqui não vai dar certo. O pessoal tem um pouco dessa percepção, não? Então, como é que a gente faz para, dentro de um evento desse, com mais de 40 cidades representadas, ajudar essa galera a interpretar tudo e levar para a sua realidade para 2026? Cara, uma coisa que eu costumo falar, e vou falar bastante na palestra, que é sobre a questão da atenção, é que ela está muito além do marketing. O marketing é um negócio desse tamanhozinho, perto do que é a biologia. Sim. E, por exemplo, eu fiz uma campanha aqui do lado, uma cidade de 20 mil habitantes, que é Junquerópolis, o prefeito inclusive vai estar no evento, e que esses conceitos de atenção foram utilizados ao longo da campanha toda, assim como foram utilizadas na campanha de Manaus, de 2 milhões de habitantes. Então, assim, o que as pessoas precisam entender? Que por mais que cada lugar seja diferente, o ser humano, biologicamente, ele é igual em todos os lugares. Ele é igual. O cérebro funciona da mesma maneira, a questão do como você atrai atenção é da mesma maneira, basta elas transportarem para a linguagem local. Por exemplo, se você pegar a campanha que eu coordenei o digital em Manaus, e você pegar essa campanha de Junquerópolis, os candidatos são diferentes. O eleitor é diferente, o desejo desse eleitor era diferente. Obviamente, são campanhas diferentes, mas os princípios, eles se enquadram em qualquer lugar, em qualquer um. A busca por atração e retenção de atenção, a questão da narrativa, a questão do posicionamento, a questão da segmentação e diferenciação, ela vai funcionar em qualquer lugar do planeta, porque seres humanos trabalham dessa forma. Aí vai depender do candidato e do cenário. E da disposição de quem está fazendo a comunicação para implantar esses conceitos de acordo com a necessidade local, né? Sim. Porque às vezes a gente acaba se deparando com pessoas que acabam meio que desistindo também de debater e de ter que explicar para o político as necessidades e acaba indo ali pelo caminho do mais do mesmo, né? A gente debateu isso aqui, eu e o Ed, né, e também a Luana, que é a irmã dele, Sim. que o que a gente está vendo hoje é que, graças a Deus, né, a gente está tendo que debater cada vez menos com os nossos clientes e candidatos para explicar conceitos, porque hoje, diferente de um tempo atrás, ficou impossível você governar se você não tem uma boa comunicação, Sim, né, cara? sim. Então, como você já passou por esse período, eu acredito, né? Você que é um cara que tem muito mais experiência que eu no mercado. Qual o período? Você é mais velho do que eu no mercado, cara.
Não, Vai mas dizer qual que período não. que eu já passei? Dessa transição, onde a gente via alguns políticos relegando a comunicação e hoje os caras estão assim, né? Tipo, porra, tem que fazer, mesmo que eles não saibam como fazer, né? Essa fase o mercado já passou. Agora sim, a fase do debater conceito com o cliente, eu falei até É esses dias eterna, né? é eterna, cara. Do tipo, eu brinco assim, pô, eu já fiz jornalismo numa grande universidade, eu tenho diploma até em Harvard, eu já fiz campanha presidencial, já fiz campanha de prefeito de capital. Eu chego para um cara que é vereador, que vai ser candidato a deputado, ou não é nada e vai ser candidato a deputado, e falo assim para ele, cara, tecnicamente é isso. Dá 5 minutos depois ele faz, aí você pergunta, por que você fez? Não, mas é que o pessoal falou para mim que era melhor. Então, assim, é até um incentivo, ou desincentivo, né, para os profissionais, que, cara, não importa quem você é, o tamanho que você tiver, a experiência que você tiver no mercado, você vai passar por isso eternamente. Se o Lucas está sofrendo com isso, quem somos nós, cara? Todo Tá mundo, tudo o mundo tranquilo. inteiro sofre. Essa coisa do estresse, ela não vai acabar. Se você não quer estresse, você tem que migrar de área. Lembra que eu falei que político, que o ser humano, o eleitor é biologicamente igual em qualquer lugar? O político também é biologicamente igual em qualquer lugar, em qualquer cargo, em qualquer tamanho. Eles são iguais. Aceitem. Agora, Lucas, conta pra gente um pouco da sua palestra, tá? A palestra que você vai fazer aqui, o que é que você trouxe pra galera, qual é o seu objetivo com essa palestra aqui? Boa. Cara, tem uma área que eu tenho estudado bastante, que é a questão da atenção. Há uma grande confusão no mercado sobre o que é atenção, porque o mercado do marketing político está muito concentrado no que é política e no que é marketing. E a gente precisa passar a entender o que é ser humano, o que é cérebro. Então, eu trago como funciona o cérebro humano e por que, sem a atenção, é impossível, biologicamente, você convencer qualquer pessoa de qualquer coisa. Eu não estou falando do eleitor a votar. Sim. Eu estou falando de você ir numa balada e não conseguir comer ninguém porque você não atraiu ou não reteve a atenção. É biológico, é do ser humano. Então, é isso que eu trago ao longo dessa palestra para mostrar para as pessoas que quando elas forem pensar numa campanha, forem pensar num argumento de uma campanha, então assim, eu tenho que mostrar que esse cara é prefeito e que nos últimos 4 anos ele foi o que mais fez. Esse é o argumento de uma campanha. Só que se você não pensar como eu atraio e como eu retenho a atenção do eleitor, esse argumento não vai se transformar em percepção. É impossível que se transforme. Ah, mas tem gente que diz que a atenção não é importante ou que isso já foi. Não, é que isso é biológico desde o início da humanidade. A questão da atenção é presente e a atenção é o início de uma construção de poder. Eu já vi algumas palestras suas, né? E é sempre um aprendizado muito grande. Eu acho que você consegue realmente dar aquela bagunçada que a gente precisa, porque é natural, né? Que a gente vai se acostumando com alguns conceitos e aí vai criando as nossas próprias percepções em relação às coisas. E aí a gente, de vez em quando, tem que sentar num lugar e tomar um chacoalhão, né? Para entender assim, olha, peraí, dá pra gente ir por aqui, né? Eu acho que para 2026, Lucas, e aí eu queria a sua opinião, a gente vai ter, veja bem, a gente vai ter uma grande separação do joio e do trigo do mercado. Eu não sei como você enxerga isso. Porque assim, eu vejo muita movimentação, muito barulho, mas algumas pessoas elas estão esquecendo de fazer esse estudo técnico, de compreender melhor o ser humano. E aí a gente entra no Instagram da vida e vê lá aquele monte de post igual. Entrei na trend e aí aquela chuva de IA, né? Então assim, como você enxerga o ano de 2026 para os profissionais que estão pensando assim em reafirmar a sua autoridade, em construir uma boa imagem no mercado? Então, como você enxerga as possibilidades e quais as dicas você dá para essa galera que assiste a gente, que é focada em melhorar, em se desenvolver dentro do mercado? Cara, a primeira coisa assim, que eu acho importante do profissional entender e da gente entender como mercado é que no mercado de refrigerante existe a Coca, existe o Dr. Pepper, existe a Pepsi, existe a Dolly. Sim. Ou pior, cada estado tem sua... Lá na Bahia tem uns que... Então, não vai nem fazer propaganda ruim. Não. Então,
no mercado de marketing político vai existir profissionais de elite, primeira, segunda, terceira, quarta prateleira, e vai existir profissionais que estão fora, no chão, não está nem em prateleira. Mas esses profissionais são importantes. Por quê? Porque, cara, o vereador de Panorama, aqui do lado, o vereador de Junquerópolis, é melhor que ele tenha um profissional que talvez não seja o mais capacitado, que talvez não seja o mais conhecido, que talvez não seja o mais bem formado tecnicamente, do que ele não tenha um profissional. Então, eu respeito muito todas as camadas do mercado, porque eu acho que todas elas são importantes. Agora, assim, eu não quero estar nessa camada do chão. Eu quero estar na camada... Ó a invasão, ó a invasão. Bom, mano. Ó a invasão aí, pô. Primeiríssima prateleira. Primeiríssima. Mais do que primeira prateleira aí. Esse tá no teto. E até para esse profissional, não, eu quero, Lucas, ser um profissional de primeira prateleira. Estudar é importante, formação é importante, ler é importante, assistir é importante, fazer curso é importante, e além do conhecimento sobre marketing é importante, mas é importante construir essa autoridade, essa influência como profissional. Eu já falei, né? Estudei em Harvard, fiz jornalismo na melhor universidade, trabalhei na Secretaria de Comunicação da maior prefeitura do Brasil, maior governo do Brasil e etc. Enquanto eu tinha tudo isso, eu ganhava pouco, não tinha espaço, ninguém lembrava o meu nome, é isso que eu também conto na palestra. E quando eu falei assim, cara, as pessoas precisam saber qual é o meu nome. Como diria o Pedro Sampaio, diga o meu nome. E quando eu entendi isso, o meu valor de mercado mudou. Porque profissional que estuda, lê, capacitado e que conhece, que sabe executar o serviço, tem um monte. Sim. Agora, o profissional que as pessoas sabem o nome, conhece a cara, essa é a diferença no mercado. E aí você, fazendo tudo isso que você falou, você já criou repertório, tem uma boa técnica, mas sem essa autoridade, sem saberem seu nome, você nem ao menos tem a chance de colocar aquilo tudo em prática, Exato. né, cara? Que a autoridade é que abre a porta para você fazer o diferente, né? E atrai os maiores clientes, Claro. atrai Os melhores investimentos. o dinheiro. Então é isso, assim. Eu hoje, se eu fosse recomeçar a minha carreira, além de estudar tudo que eu estudei, eu repetiria ou até potencializaria todo esse trabalho que eu fiz de construção de reputação, autoridade. E a sua construção de reputação e autoridade, ela é por si só um laboratório para você mostrar para o político, olha, eu sei fazer porque eu faço comigo. Também, Não é? cara. Tem isso também, Também. Só que isso às vezes gera problema, sabia? Porque assim, tem cliente meu que olha um post meu e fala assim, pô, você tá dando mais engajamento do que eu, né? Eu falei, porque você não faz o que eu faço. Você é chato, cara. Não, eu falo, você não faz o que eu faço. Vai começar a fazer o que eu faço, você vai ter o engajamento que eu tenho. Você quer começar? Vamos lá. Daqui a pouco você chega no meu nível aqui. Não, né? eu falo pros caras assim, desculpa, tá, gente? Você faria um vídeo que começa fingindo você dando o cu? Aí o cara fala assim, não faria de jeito nenhum. Então você não faria o que eu faço, então não compara o meu resultado com o seu resultado, se você não está comparando os processos. Claro, você não está disposto. Não, e isso serve para o próprio político. Todos nós do mercado também passamos pela questão da comparação. Então, assim, todo estado tem um grande case de rede social, todos. E aí esse grande case vira cobrança para todos os outros profissionais que trabalham com todos os outros políticos. Eu quero ser igual ao tal. Por que eu não tenho o engajamento do tal? Por que eu não funciono igual ao tal? Porque você está comparando resultados sem comparar processo. Se você não faz as mesmas coisas, se você não tem o mesmo público, se você não tem a mesma contundência, se você não tem o mesmo posicionamento, se você não tem a mesma verticalidade, se você não tem a mesma equipe, se você não tem o mesmo tempo. Tem gente que quer ter o resultado do Nicolas e não para gravar um vídeo de 5 minutos. Pois é, e não tem constância, né, ao longo do tempo. Gravou um vídeo aqui, aí só quer gravar um outro vídeo daqui a 2 semanas.
porra, É isso. não tem como, né? A gente sabe que vem essa cobrança, todos nós já vivemos isso, né? Essa coisa do, mas a rede de fulano, eu queria tanto fazer. Então tá, vamos lá, vamos destrinchar o processo do cara, vamos né? fazer o mesmo processo. E agora bora ver se você suporta, né, essa pancada. Eu queria ter, acho que são 12, né, medalhas olímpicas do Bolt, Sim. 12 ou 8 medalhas. Eu queria ter, mas eu quero treinar 12 horas por dia, eu quero pesar o peso que ele tem, eu quero correr nas montanhas comer e etc. o pouquinho que ele come, regrado, pesado. Não quero. Então Dormir. eu não vou ter as mesmas medalhas Não dá, olímpicas cara, dele. não É dá, simples. Você tem que ter uma coisa É ou outra, né? simples. Essa coisa da disciplina, a gente enxerga que alguns políticos eles já abraçaram, né? Eu mesmo tinha um cliente meio desobediente, aí quando ele viu que a coisa dava um salto, de repente morria, né? Aí o cara começou meio que se disciplinar. Eu acho que ao longo do tempo, você, o Emerson, vocês são profissionais que assim realmente elevaram o nível do mercado, porque vocês estão conseguindo se comunicar com os caras e às vezes vocês falam para eles coisas que a gente gostaria de dizer. Eu mesmo tenho esse cliente que eu falei da disciplina, de vez em quando ele manda um post seu ou um post do Emerson, ele fala, aí ó, você falou mesmo tal coisa, não sei o quê, então é um grande favor que vocês fazem pra gente também, cara. Para profissional sério igual você, a gente faz um grande favor. Por quê? Porque vai validar dentro da nossa influência, da autoridade, a opinião e a orientação que você já dá. Agora, tem um problema que tem o outro lado. Para o profissional que não é tão sério, para o profissional que só enrola, para o profissional que não dá resultado, esses caras odeiam a gente. Porque vocês estão abrindo os olhos. Exato. Aí, assim, pô, eu não cito nomes, né? Mas, assim, tem colegas que são muito putos comigo, com o Emerson, com a Gisele, porque fala que perdeu o cliente porque o cliente viu ali várias coisas que a gente apontava como certo ou errado, ou para fazer ou para não fazer, e o cara fazia dentro do trabalho dele e o cliente falou assim, não, cara, esses caras que eu confio estão falando que... Aí tem que falar pro cara assim, aproveita que seu cliente fez a lista e anota também, pô, e começa a fazer. Mas outro problema do mercado é a falta de humildade, cara, essa é pesada. Meu velho, muito obrigado pelo seu tempo, tá? Muito obrigado por esse papo aqui, foi muito massa. Agora você vai ali dar mais uma aula e eu que vou o Ed lá. já veio aqui me buscar, você viu? Eu vou lá para ficar quietinho assistindo, porque é sempre muito bom ouvir você falar. Eu que gosto de verdade de você, cara, é sério mesmo, assim. Aqueles dois rapazes estavam aqui, são meus amigos de infância. Esses caras, assim, infância não, né? Pré-adolescência pra frente. Esses caras viram crescer pelo no meu saco, né? Pra você ter uma ideia. E aí eu tava falando pra eles que uma diferença desse evento aqui específico é que eu consigo olhar pro casting e gostar de todo mundo, que é raro. Geralmente eu olho para um casting e falo assim, essa metade aqui não dá, essa metade aqui, aqui eu consigo olhar e gostar de todo mundo. E você é um dos caras que eu gosto, porque você faz um trabalho ousado, você faz um trabalho legal, pô, curto pra caramba os seus vídeos. E você vai ver que eu vou começar a te copiar, igual você fez o vídeo da tela vertical e da tela horizontal. Cara, eu vou copiar, foda-se, você copiar. Você pode reclamar e eu vou falar assim, dane-se. Não, porra, eu vou repostar. E você é um cara que, assim, já tem seu espaço gigante no mercado e vai ter cada vez mais. É uma honra estar com você. Muito obrigado mesmo. Tamo junto. Boa palestra aí, vamos lá.